no mês de setembro, foi um mês em que aconteceram coisas na nossa vida, coisas muito boas e coisas muito ruins, como acontece muitas vezes na vida de todas as pessoas. No dia 20 de setembro, tivemos o nascimento da nossa primeira neta, Giovaninha, um sonho que a minha esposa tinha, um sonho que a minha esposa anelava há muitos anos. E aí, no dia 20 de setembro, veio essa bênção para alegrar nossa vida. No dia 4 de setembro, nosso filho mais velho fazia mais um ano de vida e também é um momento de muita alegria. Mas no mesmo dia, 4 de setembro, tivemos a infeliz notícia da perda do nosso irmão Zenei, um homem maravilhoso, quem sabe o tio mais amado, o cunhado mais querido, aquele que tinha mais amigos, uma pessoa boa, nunca desejava mal para ninguém, que infelizmente veio nos deixar nesse dia 4 de setembro. E como todos sabem, o aniversário é um momento de festa, de alegria, o nascimento de uma criança também é alegria, mas o momento de morte, de perda é um momento de muita dor, de extrema tristeza. Geralmente, velório, enterro, são lugares que não são bons de estar, lugares de dor, de tristeza, e que geralmente ninguém quer estar passando por esses momentos. Mas nós vemos nas Escrituras, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 2, o sábio Salomão, ele escreve: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. O sábio Salomão, ele nos dá um ensinamento muito profundo, dizendo que é melhor, embora que nós não gostamos de estar e de participar desses momentos difíceis, ele diz que é melhor ir aonde há luto e não ir aonde há banquete, porque ele diz que ali se vê o fim de todos os homens. Não é que ali se vê o término de um capítulo, mas vai ter um capítulo seguinte. Não, ali se vê o fim. E diz que os vivos aplicam ao seu coração. Quando estamos numa festa, geralmente ninguém pensa, a gente se alegra, mas não tem nenhum momento de reflexão, se fala alto, se grita, se canta. Mas um momento de luta é um momento de profunda reflexão, de parar, de pensar e de ver as coisas que nós estamos fazendo e o destino da nossa vida. No livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, está escrito: como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está ordenado aos homens. Deus já ordenou morrerem uma vez. E após essa morte vem o juízo. Seria muito bom se nós pudéssemos morrer, nascer. Morrer, nascer novamente. E assim sucessivamente, até que numa dessas as coisas pudessem acabar bem. Mas infelizmente não é assim que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras ensinam que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois o juízo.
No livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19, Jesus nos conta a história do rico e do Lázaro. E aí Jesus conta que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que vivia uma vida regalada todos os dias e esplendidamente. Esse homem não era só um homem rico, Jesus disse, não, porque muitas vezes tem pessoas ricas que vivem de uma maneira modesta e simples. Mas esse homem, ele se vestia com toda a pompa. Púrpura era usado pela realeza ou pessoas de classe alta. E ele usava linho finíssimo. E não era só se vestir bem, ele vivia todos os dias regaladamente e de uma forma esplêndida. Ele vivia de uma forma esplêndida. Esse é o homem que hoje na nossa sociedade nós diríamos que é o homem de sucesso. Hoje, na nossa situação de não, esse é o homem vitorioso, esse homem que todos gostariam de estar no lugar. O salmista, no Salmo 49, no versículo 18, ele fala que os homens louvam aqueles que se fazem bem a si mesmo. E quando nós vemos uma pessoa que tem a condição financeira e que vive bem e que desfruta, e que viaja, e que passeia, e que vive uma vida regalada, a gente diz, pô, esse aí sabe viver. Esse homem vive a vida dos sonhos. E aí Jesus, no versículo 20, ele começa a contar agora uma história de um homem diferente, de um mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta desse rico, e que esse mendigo, o desejo que ele tinha no coração, o sonho dele era alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E Jesus diz que os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então nós temos duas situações opostas, um homem bem-sucedido, um homem vitorioso, um homem de sucesso, e depois nós temos um homem que, infelizmente, aos olhos da nossa sociedade, uma pessoa que nós diríamos quase que um derrotado, uma pessoa que não alcançou, quem sabe, os objetivos que tinha na sua vida. Uma vida que ninguém gostaria de ter, desejando, vivendo de resto, tendo um sonho de comer as migalhas que caíam da mesa do rico. E para nós entender essa situação, nós vamos para o livro de Mateus, ali, no capítulo 15, no verso 27, nós vamos ver uma história de uma mulher cananeia que ela vem pedindo socorro para Jesus e Jesus responde para ela, não é bom tirar da mesa dos filhos e jogar para os cachorros, para os cachorrinhos. E aí no 27 ela faz a seguinte declaração, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, os cachorrinhos comiam das migalhas, caíam os cachorrinhos pegando as migalhas, e esse era o desejo de Lázaro. Era comer de migalhas que caíam como um cachorro. E essa é a vida que ninguém quer e ninguém sonha para um filho viver uma vida nesse estilo. E aí Jesus faz uma colocação aqui ainda que os próprios cães lambiam as chagas de Lázaro. E a gente, quando lê isso aqui, a gente sente uma certa aversão a essa colocação de Jesus. Mas a gente sabe, quem tem cachorro sabe que quando o cachorro ele lambe o seu dono, e certos animais até lambem os seus filhotes, é em demonstração de carinho e de afeto. É uma demonstração de amor. Quem tem cachorro sabe, o cachorro, quando ele, mesmo que ele vê um estranho, ele lambe, é em sinal de amizade. Não estou dizendo que aqui é essa situação, mas é que geralmente quando o cachorro lambe alguém é amizade. Então, Lázaro já estava querenciado ali entre os cachorros esperando as migalhas. Não se vê nenhum momento da parte daquele rico algum
uma preocupação, alguma mão estendida, alguma ajuda, algum socorro, alguma preocupação com Lázaro. Mas ele, a si mesmo, se fazia bem, porque ele vivia de maneira esplêndida, e ali na sua porta, todo dia que ele saía, ele via aquele homem ali, mas não se vê, Jesus não conta na história que em nenhum momento houve da parte desse homem qualquer atitude, qualquer preocupação ou qualquer momento em que eles vão dar uma assistência para essa pessoa que é necessitada. E aí Jesus segue contando a história de que morreu Lázaro. O mendigo morreu. E ele morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, que simbolizava o paraíso. E aí depois da morte de Lázaro, Jesus morreu também, o rico, e foi sepultado. Quando diz morreu Lázaro, em nenhum momento Jesus contou, olha, ele foi sepultado, ele teve um enterro. Não. Ele simplesmente morreu. Quem sabe ali aquele mendigo foi encontrado morto, né? Um indigente pega e joga num buraco, atira um pouco de terra ou joga em qualquer lugar. Mas Jesus não disse que ele teve um enterro, que teve uma sepultura. Mas Jesus disse simplesmente que ele morreu. Mas quando chega no rico, Jesus não, o rico foi sepultado. Esse homem teve um enterro. Esse homem teve uma sepultura. Naquela época, as pessoas que tinham condições, elas cavavam nas rochas, né, os seus túmulos, e ali eram colocado o corpo do morto. E vocês vão ver isso no sepulcro de Jesus, que Jesus é colocado num túmulo que foi escavado na rocha. E nesse enterro, quantas pessoas ali, quem sabe pessoas importantes, fazendo discursos, contando, né, a vida que esse homem teve. Mas quando nós chegamos, nós estamos no 22, nós vamos para o 23, já Jesus disse, e no inferno, ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão. Então, o rico morre, é sepultado, você faz toda a pompa, todo o enterro, porque ele tem dinheiro, mas Jesus disse que no instante seguinte ele já está no inferno. Não teve comitiva de anjo esperando, não teve nada, ele já está no inferno. E ao longe ele vê Abraão e vê ali Lázaro tranquilamente, e ele diz, pai Abraão, manda Lázaro para molhar a ponta do dedo, que molha a ponta do dedo, e me refresque, porque ele estava já no inferno e não estava na boa, estava em tormentos. E ele queria um pouquinho de refresco para aquelas chamas que ele vivia. Aí Jesus conta que Abraão faz uma declaração tremenda, e ele diz, olha, existe um grande abismo entre nós, de sorte que os que estão aqui não podem passar para aí, e os que estão daí não passam para cá. Não existe passagem, é destino eterno. Quem está aí vai permanecer, quem está aqui não vai perder, não vai ter um momento aqui, olha, que Deus vai olhar e vai ver, para aí, esse aqui está no céu, mas não está legal, não está se portando bem, puxa, manda para o inferno. Aí não, Deus está olhando lá no céu, não, lá, ali no inferno, ó, aquele ali está se comportando bem, vamos trazer aqui para o céu. Não existe essa possibilidade. Abraão disse, não tem passagem, não tem essa passagem, é destino eterno. O rico já está no inferno em tormentos, no versículo 23. E aí, nessa situação que ele se encontra, após pedir um refresco de água, ele lembra dos seus irmãos. Ele tem 5 irmãos que vivem a vida como ele viveu. E aí ele sabe que para ele não tem esperança mais. Mas ele disse, pai Abraão, manda alguém aí, manda Lázaro lá avisar para que eles não venham para esse lugar de tormento. Então aqui, quando ele está pensando, ele já sabe que ele está no destino final, ele não tem mais chance. Ele não está numa fila e ele está gritando para Abraão, ó pai Abraão, estou aqui, o troço está ruim, eu estou na chama, mas eu estou aquecendo. Estou na fila, quando eu tiver outra chance, agora na próxima eu acerto. Pai Abraão, na próxima eu não venho para cá, na próxima eu vou estar aí junto contigo. Não. Ele não está em fila esperando nascer de novo, ele não está esperando uma chance para reencarnar, ele simplesmente está consciente que para ele não tem mais esperança.
mas ele tem 5 irmãos, e ele quer mandar uma mensagem de advertência. Eu trabalhei com pessoas de diversas religiões durante a minha vida, e o que geralmente se ouvia quando morria alguém, a mensagem geral que eu sei que se havia, pode ser que tenha outras mensagens, não sei, mas geralmente quando se dava uma mensagem do morto e alguém canalizava a mensagem, sempre era: avisa o fulano para não se preocupar. Você pegava geralmente alguém da família que estava mais sentida, que estava sofrendo mais, e já se mandava uma mensagem: não te preocupar. Estou legal, estou bem, estou num lugar de muita luz. Já viu, se fosse irmão, já vi aqui o pai e a mãe, está tudo bem comigo. Uma mensagem de tranquilidade. Mas aqui o rico Jesus não está mandando uma mensagem: estou legal, estou bem, vi o pai e a mãe para os 5 irmãos. Não, ele quer mandar uma mensagem: mudem de vida urgente, vocês vão vir para o mesmo lugar e não vai ter volta. Essa é a mensagem que Jesus está dizendo que o rico quer passar para os 5 irmãos. Não estou, já vi o pai e a mãe aqui, estamos bem, em lugar de muita luz, embora que estava no meio da chama e ali devia ter muita luz. Mas não é uma mensagem tranquilizadora, como a gente ouve geralmente. Eu sei que pode ter outras mensagens, mas geralmente essa mensagem eu sempre escutava desse jeito. Se nós formos analisar o Salmo 11, se tu puder olhar o Salmo 11 e Apocalipse 4, tu vai entender uma coisa que é profunda. Primeiro, se esse mensageiro que está vindo dizer, que está no lugar de muita luz, se no lugar que está não tem um templo, não tem um trono, não tem 4 seres viventes adorando dia e noite ao Senhor nosso Deus, não tem 24 tronos com 24 anciões sentados, não tem um cordeiro com 7 olhos, 7 chifres, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, não é céu. A gente vai ter que dar uma esclarecida nesse cidadão que está mandando mensagem: olha, tu está num lugar de muita luz, mas se tu não está vendo que tem templo, tem trono, se tu não está vendo o Cordeiro de Deus, se tu não está vendo os 4 seres viventes, se tu não está vendo os tronos, tu não está no céu, companheiro. Tem muita luz aí, mas não é céu. Se é céu, tem que ter templo, tem que ter trono e tem que ter o Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus Todo-Poderoso. Então essa mensagem está vindo de outro lugar e não é céu. Mas o pensamento que nós temos que ter aqui é: onde nós estaremos? 1 segundo após os nossos olhos se fecharem aqui na terra. A nossa vida é como um vento, como uma névoa. Passa rápido. Nós não sabemos o dia que os nossos olhos não vão se abrir mais, mas não vai demorar muito. E nós devemos estar preparados. Daniel, o profeta, no capítulo 12, no versículo 12, ele diz: está escrito, Daniel diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A salvação e a condenação eterna que Daniel está profetizando não vem de ser bom ou ser mal, mas sim de crer ou não crer no unigênito Filho de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crer ou não crer. E nós crermos no nome do unigênito Filho de Deus, está o nosso destino eterno de estarmos
no céu e vivemos eternamente com o nosso Deus. E aí, um segundo após nós fecharmos nossos olhos na terra, estaremos com o nosso Senhor para sempre. O apóstolo Paulo diz, ausentes no corpo, presentes com o Senhor. Terminou esse corpo aqui, já estamos com o nosso Deus para sempre. Agora, eu preciso crer no nome do unigênito Filho de Deus. Ele não veio para nos condenar. Ele veio ao mundo para que nós fôssemos salvos por Ele. Creia hoje no Senhor Jesus Cristo. Receba Jesus na sua vida, para que você possa passar uma eternidade com Ele. Que o Senhor te abençoe.